This is where Luke was describing the effects of the wonderful second outpouring of the Holy Spirit. E isto era quando trata-se de quando Lucas falava sobre o poder do derramar sobre a vida de outros. So he describes the church as Ele descreve a igreja como full of grace and power. cheia de graça e poder. Mega grace, mega power, as it translates. Mega graça e mega poder. Now remember that for next time. Na próxima, a ver se lembram. Okay, Luke goes on almost immediately in chapter 5 to something completely different. E então o Lucas agora, ele progride e no capítulo 5 ele vai para algo completamente diferente. That's two believers dropping dead. Que se trata da história de dois crentes que morreram. We can't say it was in the church because they probably didn't have a building anyway. Não podemos dizer que foi dentro da igreja, porque muito provavelmente na altura não havia um edifício. But they were part of the church, it seems. Mas, pelo que parece, eles faziam parte da igreja. So this is in complete contrast to everything so far, where the Holy Spirit has been poured out and is just flowing through the membership. E isto vem em contraste, completamente diferente de tudo aquilo que o Espírito Santo estava a fazer em todos os outros. So from mega grace to people dropping dead. Why? Então, de uma mega graça, passamos para pessoas que caíam mortas. Why did they have to die? Porquê é que eles teriam que morrer? But for me, the even bigger question is, why did Luke and the Holy Spirit choose to put this story of just a few verses in the middle of Acts? E para mim, a maior questão ainda vem sobre o facto de porquê que o Espírito Santo e o Lucas colocaram esta história mesmo no meio do livro de Atos. Everything was seemingly going wonderfully well. Tudo parecia correr tão bem. And there were immediately after we see multitudes being saved. E imediatamente logo a seguir nós vemos multidões a serem salvas. And even Peter's shadow healing people. E até o Pedro a curar pessoas. So let's think of the background so far. Então vamos pensar naquilo que está por detrás para já. Many signs and wonders were being done through the apostles. Vários sinais e maravilhas estavam a ser feitos através dos apóstolos. Yet Luke chose one to give all the details. E nisto Lucas escolheu para dar todos os detalhes. The healing of the lame man at the temple gate. A cura de um homem dentro do templo. So that if we try and think, why did Luke include this one? Então, se tentarmos pensar porque é que Lucas incluiu este milagre, maybe we'll understand the next part a little bit. Provavelmente, se calhar, vão compreender o que vem a seguir. Perhaps he included it because probably everybody in Jerusalem knew that man from sitting there for probably over 20 years. Talvez porque quase toda a gente, ou praticamente toda a gente em Jerusalém conhecia aquele homem há mais de 20 e tal anos ali. And this incident was also significant and it led to the first confrontation with the authorities. E este incidente foi o que levou ao primeiro confronto com as autoridades. Maybe they included it because it led to the believers pray for more and more of the Holy Spirit's power and grace. Ou então, talvez porque os crentes oravam por cada vez mais e mais a graça e poder. Then the result of their prayers, this led to the second outpouring of the Holy Spirit. E talvez o resultado das suas orações levou então a este derramar do Espírito Santo. Picture it, the new church is booming. Então imaginem, a nova igreja está a bombar bem. Thousands are being saved. Milhares de pessoas a serem salvas. Many signs and wonders are happening. Muitos sinais e maravilhas estão a acontecer. The people seem to even like the apostles, that's the non-believers. E as pessoas parece que começam a gostar cada vez mais dos apóstolos. People are being healed by Peter's shadow. Pessoas a serem curadas à sombra de Pedro. Then this strange story of two converts dropping dead. E então, de repente, uma estranha história
de 2 pessoas que caíram mortas. So let's look at what comes before it. We'll read in Acts 4, 33, 37. Então vamos ler o que aconteceu antes, em Atos 4, dos versos 33 ao 37. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of land or houses sold them and bought the proceeds of the things that were sold, and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each one as they had need. And Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus, having land, sold it, and bought the money, and laid it at the apostles' feet. Então, Atos 4, versos 33 ao 37. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. So this seems a wonderfully generous time, doesn't it? And perhaps this makes us feel a little jealous or half-hearted. E então este era um tempo de grande abundância e generosidade, e talvez nos faz sentir um pouco. Well, it was wonderfully generous to give the money to the apostles. Então eles eram realmente generosos, eles davam o seu dinheiro aos apóstolos. But we shouldn't necessarily take this as normal Christian life. Mas não devemos tomar isto como uma vida cristã normal. Because they knew, the believers knew that very soon, their land and property would be worthless. Talvez porque eles sabiam que as suas próprias propriedades não iriam durar muito tempo para não terem qualquer valor. Jesus had already prophesied the destruction of Jerusalem and Judea. Porque Jesus já tinha profetizado a destruição da Judeia e de Jerusalém. And we know from history that this happened in AD 70. E nós sabemos pela história que isto aconteceu 70 anos depois de Cristo. And because of that prophecy, no Christians lost their lives. E por causa dessa profecia, nenhum cristão perdeu a sua vida. So this is the setting. Again, Luke chooses just one example from the many generous givers. E então, isto é onde Lucas, mais uma vez, escolhe um exemplo das muitas doações de doadores. Barnabas. Barnabé. Barnabas, by all accounts, in Acts, was a wonderful guy, a really good guy. He could work with Paul or Peter or any of them. Em Atos, Barnabé era um homem fantástico. Era um homem mesmo muito bom. Like the lame guy, Barnabas was probably known by everybody around. Tal como aquele homem que falámos antes, Barnabé era conhecido por muitos dos crentes daquela zona. He also provides the perfect contrast to the couple who dropped dead. E também providencia o perfeito contraste do tal casal que caiu morto. The emphasis in Acts changes at this point. The emphasis changes. O ênfase em Atos, no livro de Atos, muda a partir deste momento. It had been celebrations all the way. Havia celebrações em todo o lado. Thousands becoming disciples, etc. Milhares a se tornarem discípulos, etc. We have already read about the first problems outside the church with the authorities. Nós já ouvimos falar sobre os primeiros problemas que existiram lá fora, junto com as autoridades. Now we're going to look at the first problems inside the church. E agora vamos olhar para os primeiros problemas dentro da igreja. I believe Holy Spirit puts this story here as a strong reminder. Eu acho que o Espírito Santo coloca esta história aqui para nos fazer lembrar. Remember, church, Lembre-se da igreja. you were all bought with a price. Todos nós fomos comprados por um preço. You were all saved by grace.
todos fomos salvos pela graça. Jesus, the Son of God, came down and died in your place. Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu no teu lugar. Warning, don't treat his death lightly. E um aviso, não tratem a morte dele como de ânimo leve. Don't abuse Jesus' grace. Não abusem da graça de Jesus. So what really happened? Então, o que realmente aconteceu? Let's read this story, Vamos ler esta história. or the first half. But a man named Ananias and his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds, and bought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not yours, not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down dead and breathed his last. And great fear came upon all who heard it. Então, esta história em Atos 5, dos versículos 1 ao 5, conta então a história do tal casal que estávamos a referir. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. So in verses 7 to 11, the same thing happened to Sapphira, and she dropped dead. Logo de seguida, dos versos do 7 ao 11, também a mesma coisa aconteceu com Safira. She didn't tell the truth either. Ela também não disse a verdade. It seems Ananias wanted to be highly thought of like Barnabas. Aquilo que parece é que Ananias queria se sentir também tão importante como Barnabé. They wanted to stand out in the new church as generous, sincere, and important people. Eles queriam se destacar nesta nova igreja como pessoas generosas e importantes. They still had those worldly values with them. Ainda tinham aqueles valores do mundo dentro deles. As Peter says in verse 4, they didn't have to give the money from the sale. E tal como Pedro disse, eles não tinham que dar o dinheiro da venda. Or they could have just openly given half. Ou podiam ter falado a verdade e ter dado metade apenas. But they chose to pretend to give it all to please the leaders and raise their status. Mas aquilo que eles fizeram foi fingir que eles estavam a entregar todo o dinheiro para agradar aos líderes. They were people pleasers. Eles eram pessoas que queriam agradar a Deus, a pessoas. What they said and what they did were two different things. Aquilo que eles diziam e aquilo que eles faziam eram coisas completamente diferentes. We know it's easy to say the right thing as a Christian, isn't it? Eu sei que é fácil dizer a coisa certa como um cristão, não é? But what Christians do demonstrates what they really like. Mas aquilo que os cristãos fazem demonstra realmente aquilo que eles são. In Jesus' own words, by their fruit you will know them. E pelas palavras de Jesus, pelo fruto, vocês os conhecerão. So Ananias promised to give all the money from the sale, but kept some. Então Ananias prometeu que iria dar todo o dinheiro da venda, mas guardou algo para si. And then they lied about it. And by depois- going back on a promise to God, and more importantly, lying about it, they effectively stole what they dedicated to God. Então, e eles depois mentiram sobre isso. E ao regressarem, ao reverterem aquilo que prometeram a Deus, e mais importante ainda, mentirem sobre isso, eles efetivamente roubaram aquilo que eles tinham dedicado a Deus. So similarly, lying to other Christians shows what they valued was attention and prestige. Então, ao fazerem isso e ao mentirem a outros cristãos, eles realmente mostraram
que a atenção que eles queriam era mais importante do que a honestidade deles e a humildade. That was more important to them than honesty or humility. Isso para eles era mais importante do que ser honestos ou humildes. Let's try again. Remember what Andrew spoke on last week. Recordam-se daquilo que o Andrew falou na semana passada? Hey. Yeah, Sobre a pride. humildade. No, pride. You have to translate that. Humility. E orgulho. It's exactly what Ananias and Sapphira suffered from, wasn't it? E era exatamente aquilo que o Ananias estava a sofrer, certo? I'm going to read a passage from James 4, verses 4 to 7, that really explains this. Vou ler uma passagem que está em Tiago 4, que realmente explica isto. I'm reading from one of my favorite versions of the Bible, the Amplified versions. E eu vou ler de uma das minhas versões preferidas da Bíblia, que é a Bíblia Amplificada. And the bits in brackets are there to help you. E as partes em que estão entre parênteses estão lá para ajudar. Okay, you are like unfaithful wives, having illicit love affairs with the world and breaking your marriage vow to God. Do you not know that being the world's friend is being God's enemy? So whoever chooses to be a friend of the world takes his stand as an enemy of God. Or do you suppose that the scripture is speaking to no purpose that says, Vocês são como esposas infiéis, tendo casos amorosos ilícitos com o mundo e quebrando o seu voto de casamento com Deus. Não sabeis que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Ou julgais que a Escritura não fala em vão quando diz... Now I love this next half of the passage. I think it really shows God's heart towards us. E eu adoro esta parte seguinte daqui da passagem, porque eu acho que demonstra exatamente aquilo que Deus quer dizer. Yearns, strange English word, means to long for. Yearns. It's in my passage, not yours. You're okay. The Spirit whom He, that's God, has caused to dwell in our heart, in us, yearns over us, and He yearns for the Spirit to be welcome with a jealous love. But He gives us more and more grace, power of the Holy Spirit to meet this evil tendency and all other tendencies fully. This is why He says, God sets Himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly. Those who are humble enough to receive it. So be subject to God, resist the devil, stand firm against him, and he will flee from you. Então, nesta segunda parte desta passagem que estamos a ler, fala sobre o anseio e o quão Deus anseia por nós. E em que diz, o Espírito que Ele faz habitar em nós, anseia por nós e Ele anseia pelo Espírito, para ser bem-vindo com um amor ciumento. Mas Ele dá-nos mais e mais graça, força do Espírito Santo para enfrentarmos plenamente esta tendência má e todas as outras. É por isso que Ele diz, Deus se opõe aos soberbos e arrogantes, mas dá graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes o suficiente para recebê-la. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, fiquem firmes contra ele e ele fugirá de vós. If that translation isn't perfect, blame Deeple, not me, because it knows more than me. Se esta tradução não estiver perfeita, culpem o site, o Deeple, e não a mim. Okay, so the Holy Spirit in us is described as a jealous lover. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós é descrito como um amante, alguém que nos ama de uma forma ciumenta. He wants our love and friendship. Ele quer o nosso amor, a nossa amizade. He wants us to turn to him and embrace him. Ele quer que nos voltemos para ele e que o abracemos. Don't forget, this is written to Christians, so it's not happening. Não se esqueçam que isto está a ser escrito por cristãos e não está a acontecer. And for those imperfect amongst us, which is all of us, E para aqueles que são assim imperfeitos e que estão aqui e que estão entre nós,
o que significa todos nós. He even supplies the grace to empower us to overcome the bad stuff in us. Ele nos empodera com a graça para que possamos ultrapassar. To stand firm against those evil thoughts when they come. Para nos mantermos fortes e firmes contra todos aqueles que nos tentam derrubar. I think it really shows God's heart towards us. I really like this. Eu acho que realmente mostra a vontade do coração de Deus para nós. However, No entanto, Ananias and Sapphira chose friendship with the world. Ananias e Safira escolheram a amizade com o mundo. They valued money and prestige over honesty and truth. Eles valorizaram o dinheiro e o prestígio acima da honestidade. They turned against or ignored the Holy Spirit. Eles voltaram às suas costas ou ignoraram o Espírito Santo, They lied to him. mentiram-no, They rejected his love towards them. rejeitaram o seu amor para eles, They rejected his gift of grace that would have empowered them to stand against the temptation. e resistiram ao amor e ao poder que tinham para resistir à tentação do diabo. But why did they have to die? Mas porquê que eles tinham que morrer? I'll give you two alternatives Eu dou-vos duas alternativas, because we don't really know. porque na verdade não o conhecemos. In verse 4 of the passage, Peter says they lied to God. No versículo 4, ele diz que Pedro mentiu a Deus. In verse Não, 3, não mentiu, que eles mentiram a Deus. in verse 3 he says, Peter says, Satan has filled your heart to lie to the Holy Spirit. No versículo 3, Pedro diz-nos que o diabo encheu o coração deles de mentira para com o Espírito Santo. Then to Sapphira in verse 9, E depois para a Safira, no versículo 9, Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? em que Pedro lhe disse: como vocês puderam conspirar para testar o Espírito do Senhor? So this is what they're accused of in the text. Então, isto foi aquilo que eles foram acusados no texto. And I think the first possibility they died is because their actions could have interrupted or could block this wonderful outpouring of Holy Spirit's grace and power. E eu acho que talvez a primeira coisa é que as suas ações, aquilo que eles fizeram, realmente podem ter bloqueado aquilo que o Espírito Santo estava a tentar fazer. If Ananias and Sapphira had remained part of the church, it might have damaged this unity or this one accord we keep reading about. Se Ananias e Safira permanecessem como parte da igreja, provavelmente poderiam ter estragado ou destruído esta unidade que havia dentro da igreja. So then God moved to protect the flock and protect the move of the Spirit. Então Deus moveu-se para proteger o seu rebanho e o mover do seu espírito. So that's one possibility. Então esta é uma das possibilidades. The other is their actions in deliberately agreeing with each other to test and tempt Holy Spirit and then lie to him come under the heading of blaspheming the Holy Spirit. A outra possibilidade é que talvez as suas ações e o facto de deliberadamente terem acordado em testar e tentar o Espírito Santo e mentir ao Espírito Santo veio pelo facto através de uma blasfémia. Blasphemy is defined as an insult or contempt or lack of reverence for God. A blasfémia é definido como um insulto ou uma intenção de atentar contra Deus. He's reading my notes again. In this case, Peter accuses both of doing wrong against the Holy Spirit. Seja qual for, neste caso, Pedro acusa-os a ambos de agirem errado para Deus, contra Deus. And it says in the Gospels that there is no forgiveness for blaspheming against Holy Spirit. E diz nos Evangelhos que não existe perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo. Matthew 12:32, Em Mateus 12:32,
Anyone who speaks a word against the Son of Man, that's Jesus, will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Então, e diz assim Mateus 12:32: Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit at this special time of the Holy Spirit's being poured out. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo neste tempo, que era um tempo especial, em que o Espírito Santo estava a derramar sobre as suas vidas. No doubt their hearts were so hardened they ignored all the Holy Spirit's prompts to repent and turn. Não admira que os seus corações estavam tão endurecidos que eles ignoraram todas as tentativas do Espírito Santo para que se pudessem arrepender e assumissem o seu erro, o seu pecado. Amazingly, they rejected the grace of God, but tried to lie and cheat and buy their way into the church. Eles rejeitaram a graça de Deus, mas ainda assim, através da mentira e do engano, tentaram comprar a sua forma de permanecerem na igreja. They really did minimize Jesus' life and sacrifice and gift of grace. Eles minimizaram por completo o sacrifício de Jesus Cristo e a sua dádiva, a sua entrega para nos dar esta graça. So I think the message that the Holy Spirit is saying by putting this passage in the middle of all the good stuff Eu acho que a mensagem que eles querem passar ao colocarem esta mensagem exatamente no meio do livro de Atos now take it seriously. é que, por favor, levem isto a sério. You have been saved by grace, Foram salvos pela graça, therefore you are expected to live in grace. portanto, é-vos esperado que vivam sobre a graça. What's up with him? Holy Spirit says, you have been given the power in me to live and reign in life. Então o Espírito Santo diz que foi-vos dado o poder foi-vos dado o poder em mim para viverem sobre a graça e reinar sobre a vossa vida. Treat Jesus and his blood shed for you with honor and respect. Tratem Jesus e o sangue que ele derramou por vós com honra e respeito. Treat me, Holy Spirit, with honor and respect. Tratem-me a mim, Santo Espírito, com honra e respeito. We all probably know we can grieve the Holy Spirit by our actions and attitudes sometimes. Todos sabemos que, através das nossas ações e atitudes, alguma vez podemos magoar o Espírito Santo. Also, we can quench the Holy Spirit moving in us by ignoring his prompts or having a lack of faith. Por vezes também podemos incomodar o Espírito Santo ao ignorar as suas tentativas ou por simplesmente pela nossa falta de fé. But without Holy Spirit, we can do nothing with eternal purpose and eternal results. Mas sem o Espírito Santo não há nada que possamos fazer que tenha um resultado eterno ou que tenha um resultado, um propósito eterno. Now, we probably will never go to the extreme of Ananias and Sapphira, Provavelmente não iremos ao extremo como foi Ananias e Safira, but there's an ever-present danger of treating our relationship with Holy Spirit too lightly or just carelessly. mas existirá sempre presente algum perigo que irá atentar a nossa relação com o Espírito Santo, seja de ânimo leve ou não. Then all we're left with is empty words and empty doctrines. Porque a partir daí tudo o que nos resta serão doutrinas ou palavras vazias. The message here is clear. A mensagem aqui é clara, It's not free or easy grace. não é de graça ou não é gratuita ou uma graça fácil de atingir. It cost Jesus. Custou Jesus Cristo. So take it seriously. Portanto, devemos levar isto a sério. And that's what happened. Verse 11 goes on. So great fear came upon the whole church, upon all who heard these things. Mega fear.
E então, e continua exatamente no verso 11, em que ele diz que com grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Mega grace, mega power, mega fear. Então, mega graça, mega poder, mega medo, I think the opposite. temor. I think the opposite can be the case. If we only have a weak fear, E eu acho que o contrário poderia ser o facto de termos um temor pequeno, we live in a weak grace, vivemos numa graça que é pequena and our power is weak. e também o nosso poder acaba por ser pequeno ou fraco. But mega fear. Mas, então, temor, um grande temor. I call this fear a holy fear. Eu chamo este temor um temor santo. That's a bit Irish. É um bocadinho irlandês, talvez. Because of this holy fear, we choose to live in our lives in awe of God. Por causa deste temor que é santo, nós escolhemos viver as nossas vidas com Oh. a Deus. We live to honor God. Nós vivemos para honrar a Deus. We choose to live in obedience to His word. Nós escolhemos viver em obediência à sua palavra. Likewise, we live in awe and honor to the Holy Spirit. E assim também nós devemos viver com honra ao Espírito Santo. When we live and make decisions in our lives to please God, Quando nós vivemos e tomamos decisão de viver a nossa vida para agradar a Deus, we must listen and follow for the leading of the Holy Spirit. nós devemos ouvir e seguir a liderança do Espírito Santo. We live in fellowship with the loving Father through the Holy Spirit. Nós vivemos em irmandade com o Pai através do Espírito Santo. So after this interruption to the flow of Acts, in the next verse we see the familiar pattern of the whole church. Então, logo a seguir a esta interrupção naquilo que era a continuidade do livro de Atos, no verso seguinte nós vemos um padrão familiar They're back together with one accord. de toda a igreja que se juntou de novo em unidade. The discord or spiritual breakdown had been dealt with. Que esta desunião espiritual que eles tiveram que lidar naquele momento. The apostles continue preaching and performing miracles. E os apóstolos continuaram então a orar e a fazer milagres. And verse 12, and through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. E diz logo no verso 12 que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que quereram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. And then we see in the later verses, many people again becoming disciples, multitudes, it says in my version. E se continuássemos a ler nos versos seguintes, podemos ver que muitas e muitas pessoas eram salvas e vinham para estar com os apóstolos e tornarem-se discípulos. So, as I sum up, what can we really learn by having looked at this crazy story of Ananias and Sapphira? Então, o que é que nós poderemos aprender ao ler e ao estudar esta história de Ananias e Safira? When Holy Spirit put it together, he was thinking, in 2,000 years, people are going to read this. What impact will it have? E o Espírito Santo, quando escreveu esta mensagem, ele pensou para ele também que 2000 anos depois alguém e as pessoas iriam ler esta história. E então que impacto é que isso iria trazer? The first message is, from looking at this story, is don't treat your relationship with Holy Spirit lightly. E a primeira mensagem que podemos tirar daqui é que não tratem vossa relação com o Espírito Santo de ânimo leve. Don't treat him with contempt or ignore him. Não o tratem com descontentamento ou ignorem-no. Remember his mission? Lembram-se da sua mensagem? His purpose is to bring us a greater revelation of Jesus. A sua missão era trazer-nos uma revelação grande através de Jesus. If we want to imitate and be like Jesus,
Se nós queremos imitar e ser como Jesus, it's Holy Spirit who will show us the way and enable us and empower us. o seu Espírito Santo irá nos capacitar e nos empoderar. Remember when Jesus lived as a human like us, Lembrem-se quando Jesus viveu como um homem, tal como nós, he needed the Holy Spirit's power and wisdom in his life on earth. ele precisava do poder e do conhecimento, da sabedoria do Espírito Santo nesta terra, tal como nós. Don't put Holy Spirit to one side or pay lip service only. Então não coloquem o Espírito Santo de parte ou tenham uma relação com ele apenas de vez em quando. There's no lip service, no? Não. Don't carry on like everyone else around you. Não o levem convosco tal como levam qualquer pessoa à vossa volta. As believers, we're now to live in a way to please God. Como crentes, nós devemos viver de uma forma que agrada a Deus, To live as the new people of God. vivendo como novas pessoas em Deus. Don't disrespect Holy Spirit, don't resist him. Não desrespeitem o Espírito Santo e não o resistam. I think we all need to learn to listen for his voice when we pray. E acho que todos devemos aprender a ouvir a sua voz quando oramos. Remember James 5:5? Lembram-se de Tiago 5:5? He is a jealous lover seeking after us, or as one of the songs say, running after us. Ele é alguém que nos ama de uma forma ciumenta e que nos busca. He longs to give us grace if we will put aside our pride and come to him. Ele espera para nos dar mais graça se nós colocarmos de lado o nosso orgulho And we need to come to him in a humble way. e virmos perante ele de uma forma humilde. He gives us the power to overcome, Ele dá-nos o poder de conseguir ultrapassar, but we still have to overcome. mas nós próprios também temos de nos ultrapassar. Yes, Lord, I want to live as you intended me to do. Sim, Senhor, nós queremos viver da forma como tu me comandas a viver. So let's submit to God. Então vamos nos entregar a Deus, Let's resist the thoughts and doubts the devil puts in our mind. vamos resistir aos pensamentos e às dúvidas que o diabo coloca na nossa mente, Come humbly before him. vir humildemente até Ele, Then Holy Spirit will come with more gifts of grace and more favor. e aí sim o Espírito Santo virá até nós com mais graça e mais favor And empower us to live e nos empodera a viver, and draw us closer to Jesus. levando-nos para mais perto de Jesus Cristo. It's a choice. I had said it in the last song, how we live. É uma escolha, como dissemos na última música, como nós vivemos. Perhaps we could finish with that song after. Talvez poderemos então finalizar com essa música a seguir. Sing it again. I think it brings a sense of the message. E I acho didn't que choose nos it, vai but trazer just- o sentido desta mensagem também. Thank you so much, Les. Obrigado, Les. It's a really serious message towards the church, Acho que é uma mensagem mesmo muito séria dirigida à igreja, to be very sensitive to the Holy Spirit, para sermos sensíveis ao Espírito Santo, how we must recognize the thoughts from the Holy Spirit or from the enemy Satan. para nos dar a capacidade de podermos reconhecer os pensamentos que o Espírito Santo tem e sobre os pensamentos que o inimigo possa ter. And it was amazing how Les he stressed that during like growing up the church, signs and miracles, E foi importante o facto de o Les ter referido que durante aquele crescimento da igreja, onde aconteciam sinais, maravilhas, milagres, in the midst of success, no meio do sucesso, 2 deaths. 2 mortes.
So how it's important to be serious to the Holy Spirit. Então é por isso que é tão importante nós levarmos a sério o Espírito Santo. Thank you so much again. Obrigado Thank you. mais uma vez. Thank you, Elsie. Thank you, Toby, Grazi, and Teresa for your serving today to us. Obrigado, Elsie, Toby, Grazi, Teresa, pelo vosso serviço hoje. Thank you so much, Fabio, for your hard work. Obrigado, Natasha, pelo teu trabalho We também. really appreciate it. Nós agradecemos. We need each other to serve to the body of the Christ. Nós precisamos uns dos outros para poder servir ao corpo de Cristo. Wonderful. And before we will sing the last song, Mary, so she will give us announcement about American couples who are coming to us to serve to us. E antes de terminarmos com a última música, a Mary vai nos trazer aqui alguns anúncios sobre alguns casais americanos que vêm para nos ajudar. So on the 13th of October, Portanto, no dia 13 de outubro, we'll have the American team that you already know quite well. vamos ter cá aquela equipa americana que alguns de vós já conhecem muito bem. And they'll be here with us for